Muito bom dia para vocês, meninas. Sejam muito bem-vindas. Mais uma live, mais um devocional juntas. Coisa boa. Como é que vocês estão? Estão lendo Jeremias, o livro de Jeremias? Bom dia, bom dia. A gente tá nessa jornada aí de ler o livro de Jeremias lá no grupo, né? E para mim tem sido uma bênção, porque o que acontece, né? Às vezes eu tô lendo um livro e aí eu falo assim, eu vou ler outro. Quem que é assim, coloca eu. Eu vou ler outro. Aí eu paro de ler aquele. Aí eu vou para outro livro. Então foi bom, porque quando a gente tem um compromisso, a gente tem que estar ali, né? Então é bom que a gente fica no mesmo livro. Tá bom? Como vocês estão? Tudo bem por aí? Sejam todas bem-vindas a mais um devocional. E lá o grupo, gente, tá crescendo a cada dia. Jornada crescendo juntas. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que esse nome Deus me deu uma vez num culto de mulheres, quando eu tava ali na frente no culto de mulheres ali na igreja. Deus me deu esse nome assim, né? E aí a gente fez um culto assim, Jornada Crescendo Juntas. Foi bem lindo, foi de Deus assim. Muito, muito bom ter vocês aqui. E vamos começar o nosso devocional. Pegue caneta, pegue a Bíblia, pegue um caderno, que hoje a gente vai falar vivendo o sobrenatural de Deus. Quem que quer viver o sobrenatural de Deus, coloca aqui. Eu quero viver. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Mas a gente precisa entender algumas coisas para a gente viver o sobrenatural de Deus. A gente olha para a Bíblia e a gente olha homens e mulheres vivendo o sobrenatural de Deus, né? Mas existe algo que eles fizeram a mais que a gente, né? Muitas vezes a gente quer viver isso, mas precisa de algumas coisas pra gente viver. E é sobre isso que eu quero falar hoje. É isso daí, Kátia. Eu também quero, em nome de Jesus. E eu creio que a gente vai viver. Eu creio que Deus tem grandes coisas ainda para fazer, né? A gente pensa assim, mas eu já, né? O ano que vem eu faço 40 anos. Aí a gente pensa assim, né, já vivi tudo. Não, a gente tem que viver o sobrenatural de Deus todos os dias. E eu já quero declarar que a tua casa vai viver o sobrenatural de Deus, que os teus filhos vão viver o sobrenatural de Deus. Anote isso, eu vou viver o sobrenatural de Deus. Amém? Vamos lá, pega a caneta, pega o seu caderno, a Bíblia e anote. A primeira coisa que a gente precisa entender, o nosso devocional eu vou fazer por tópicos, né? Eu não tenho o hábito de fazer mensagens por tópicos, mas eu acho que é muito bom, é dinâmico, você consegue pegar mais. Amém? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa é entender que para viver o sobrenatural de Deus, devemos obedecer mesmo sem entender. Meu Deus, essa é difícil. Obedecer mesmo sem entender. Aonde a gente vê isso na Bíblia? Abraão 22:1. O momento que Deus pede Isaac. O momento que Deus pede a única coisa que Abraão tinha. Meu Deus. Como é difícil viver o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque vai chegar nesse momento que a gente vai precisar obedecer, mesmo sem entender. E é isso que Deus está nos chamando. Sabe o que Deus quer? Deus quer nos olhar e ver a nossa obediência. Mesmo quando a gente não entende. Anote isso aí. Coloque aí. Obedeça mesmo sem entender. Quer viver o sobrenatural de Deus? Seja obediente. Mesmo que não faça sentido aquilo que você está vendo, aquilo que Deus falou, né? Porque a gente é humano, a gente quer que faça sentido. Então, mesmo que não faça sentido para você, obedeça. Eu coloquei assim, Deus não revela tudo. Ele testa a sua obediência antes de liberar o milagre. Deus não revela tudo. Ele testa a sua obediência antes de liberar o milagre. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Começa a se desapegar. Essa é a verdade. Porque muitas vezes Deus está dando uma direção pra gente e a gente está dizendo assim, não pode ser de Deus. Deus me deu isso, como que Deus agora vai me pedir? Esse ano eu vivi isso. Uma vez eu tava dando banho na Valentina e Deus me falou que ia me pedir algo. E eu disse, mas por quê? Né? Não faz mal pra ninguém. Por que o Senhor vai me pedir?
A gente não entende, mas obedecer sem entender agrada o coração de Deus. Coloque isso. Obedecer sem entender agrada o coração de Deus. Abraão, sem entender, foi e levou Isaac para o monte Moriá, porque Deus pediu Isaac para Abraão. Mas chegou um momento lá em cima, lá no monte, Deus vai lá e manda a provisão. Sabe por quê? Porque às vezes Deus não quer Isaac, Ele quer Abraão. Ele quer a fidelidade de Abraão. Ele quer o nosso coração. Às vezes Deus nem quer as coisas suas. Às vezes Deus nem quer que você tome essa decisão. Mas Ele quer saber aonde está o teu coração. E nesse momento Ele pede Isaac para Abraão. E diz: Abraão, me dá o seu único filho. E Abraão prontamente, porque a palavra vai dizer que ele levantou, pegou a faca, o fogo e a lenha. Meu Deus, quantas vezes a gente olha para o fogo, para a faca e para a lenha e diz: meu Deus, certamente eu vou ter que sacrificar. Mas Deus vai lá e muda tudo. Sabe por quê? Porque esse é o poder da obediência. Glória a Deus, esse é o poder da obediência. Quando você é obediente, você vive o sobrenatural de Deus. Anote isso, quando você é obediente, você vive o sobrenatural de Deus. E muitas vezes o nosso inimigo não quer que a gente viva isso. Então ele vai colocar na sua cabeça: não faça. Você não está entendendo nada, você não está entendendo nada. Não faça isso. Mas nesse momento Deus quer que a gente seja obediente à palavra de Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender: obedeça mesmo sem entender. Seja sensível a isso. Não deixe o inimigo roubar a tua bênção, porque por trás de toda obediência, escute isso, por trás de toda obediência existe uma provisão do céu. Eu vivi isso na minha vida. Eu fui obediente uma vez a Deus e Deus falou: não saia. Eu estava indo embora de Florianópolis, porque as portas tinham se fechado aqui em Florianópolis para o meu marido, de emprego. E ele foi na frente para outra cidade. Eu disse: não, vamos embora. Não tem como ficar aqui. E Deus falou para mim num culto: não vai embora. Meu Deus, não vai embora. E hoje eu entendo tudo, né? Só que no momento a gente não vai entender, porque Ele vai revelar lá na frente. Meu Deus, que coisa linda. Amém? Então a primeira coisa que você precisa entender é isso: obedeça mesmo sem entender. A segunda coisa é: ore com ousadia. Ore com ousadia. Não pare de orar. 1 Reis 18:44. Anote aí. Pegue toda essa palavra para você, porque quando Satanás vier mentir para você, você vai na palavra de Deus. Por isso a importância, olha aqui, deixa eu falar algo para vocês, mulher. Por isso a importância de você saber a palavra. Porque quando Satanás vier mentir para você, você vai pegar a palavra de Deus e você vai dizer: sim, é mentira, porque a palavra de Deus diz isso. O problema é que quando a gente não conhece a palavra de Deus, como a gente vai debater? Como é que Jesus venceu Satanás nas 40 noites? Com a palavra de Deus. Quando Jesus estava em jejum, em oração, como é que ele venceu? Com a palavra de Deus. Por isso que eu e você, a gente precisa saber a palavra de Deus. Então, o segundo tópico: ore com ousadia. 1 Reis 18:44, Elias sobe no Monte Carmelo. Elias era um profeta e não havia chuva. E Elias subiu nesse monte e começou a orar. E a palavra vai dizer que ele estava com um moço e ele falava assim para esse homem: vai lá e olha e vê se está vindo chuva. E o homem voltava e dizia: Elias, não tem nada. Por 7 vezes ele fez isso. Por 7 vezes esse homem foi para olhar para Elias. Só que na 7ª vez ele volta e diz: Elias, existe uma nuvem, mas ela é tão pequena que ela parece a mão de um homem. Ela é pequena do tamanho da mão de um homem. Meu Deus. Olha o que a oração faz. Uma oração com ousadia. Elias orou até que a chuva desceu do céu. E eu anotei isso daqui, ó. Escute isso. Anote aí. Ore como quem acredita que Deus pode fazer o impossível acontecer. Ore até o impossível acontecer. Não pare de orar. Continue orando ainda que você não veja muita coisa. Continue orando quando o mensageiro vem e diz assim: não está acontecendo nada, Elias. Elias, não está acontecendo nada. Continue orando com ousadia.
Eu coloquei assim: ore mesmo quando não há sinais. Ore mesmo quando não há sinais. Tati, eu tô orando, mas eu não tô vendo nada. Continue orando. Continue orando. Porque atrás de toda oração, escute isso, atrás de toda oração, você pode tocar no coração de Deus. Quando você está orando, você toca no coração de Deus. Deus está te olhando e dizendo: olha lá, ela continua orando. Mesmo que ela não veja sinais, ela está lá orando. Ai, que coisa linda. Meu Deus do céu. Olha só, às vezes o céu responde com algo pequeno, mas é o começo de um grande mover de Deus. Vou ler de novo. Às vezes o céu responde com algo pequeno, mas é o começo de um grande mover de Deus. Às vezes você vai olhar e o sinal é pequeno. Ah, mas só aconteceu isso. Não. É o começo de um grande mover de Deus. Então continue orando. Ore com ousadia dentro da tua casa. Declare a palavra de Deus. Esses tempos eu estava orando e eu gosto de contar as minhas experiências, porque a gente traz humanização, né? A gente tá num mundo tão artificial que as pessoas não contam as suas lutas, porque às vezes carregam um título e ai, como que eu vou contar isso? Não, eu amo contar. E esses tempos eu tô aqui em casa orando pela Valentina, eu comecei a declarar a palavra de Deus na vida dos meninos, e Satanás começou a falar pra mim bem assim: não tem como ela viver no mundo e não conhecer o mundo. Não tem como ela não conhecer o mundo. E eu comecei a declarar: Satanás, tem sim, porque a palavra de Deus é poderosa. E eu comecei a declarar isso. A minha filha vai conhecer a palavra de Deus e ela vai viver pro Senhor, porque Satanás vai mentir pra mim e pra você. Até no momento que a gente está orando, sim, quando a gente está orando, ele vai trazer dúvidas, vai dizer: tu acha mesmo que tem como ela viver isso? Olha como é. Quando a gente está orando, há uma batalha espiritual. Mulher, escute o que eu tô te falando. Continue orando com ousadia. Quando vierem as vozes negativas, continue orando e crendo que Deus pode fazer um impossível, sim. Por mais que o sinal seja pequeno, escute isso. Deus está trabalhando. Deus sabe o momento certo de fazer todas as coisas. Agora não pare, seja persistente. Ore todos os dias, busque todos os dias, até que se cumpra aquilo que o Senhor falou. Porque se você olhar no capítulo 17, eu creio que é no 17 de 1 Reis, Deus falou para Elias: Elias, vai e fale com o rei, porque eu vou mandar chuva. Então Elias já tinha uma palavra. Só que muitas vezes a gente vai duvidar daquilo que Deus falou, porque a gente vai orar e não vai acontecer naquele momento. Então a gente vai duvidar do poder de Deus. Amém? E o terceiro tópico vai dizer assim. Então o primeiro tópico é: obedeça mesmo sem entender. O segundo é: ore com ousadia. Quer viver o sobrenatural de Deus? Obedeça sem entender. Quer viver o sobrenatural de Deus? Ore com ousadia. E a terceira é: vivemos o sobrenatural de Deus quando ouvimos a voz certa. Meu Deus. Vivemos o sobrenatural de Deus quando ouvimos a voz certa. Quer viver o sobrenatural de Deus, minha irmã? Comece a escutar a voz certa. Tem um monte de voz falando, mas escute a voz certa. Sabe aonde está isso? Na vida de Jairo. Marcos 5,35. A palavra vai dizer que Jairo está esperando Jesus, porque Jesus está atendendo uma mulher que está com uma hemorragia. E nesse momento, os soldados, os empregados de Jairo chegam e falam assim: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha morreu. E olha a resposta de Jesus: não tenha medo, apenas creia. Foi o suficiente. Foi o suficiente para Jairo ver a filha dele ressuscitar. Que coisa mais linda. Se você tá aqui comigo, coloque ali: amém. Eu vou viver isso. Eu vou viver isso. Bastou aquela palavra que Jesus liberou na vida de Jairo. Bastou para ele fechar os ouvidos dele para essas vozes e começar a escutar a voz de Jesus.
Olha que coisa linda. Muitas vezes a gente não tá vivendo aquilo que Deus quer pra mim e pra você, porque a gente tá escutando muitas. E não são uma ou duas, é muitas vozes. E a gente fica, meu Deus, quem que eu escuto? Quem que tá falando certo? Pra onde eu vou? Que direção eu tomo? Não, não, não. Feche os seus ouvidos e comece a escutar a voz de Jesus. O que Jesus está te falando? Nesse momento foi a palavra certa, a palavra-chave para Jairo. Ele escutou aquilo que Jesus falou. Jesus olha para ele e diz assim: não tenha medo, apenas creia. Meu Deus. Ele foi para a casa dele: ei, já quero declarar aquilo que você vai viver, o sobrenatural de Deus que você vai viver vai ser dentro do seu lar, vai ser dentro da sua casa, vai ser no meio dos teus filhos, no meio do seu marido. Eu creio nisso. E é isso que a gente tem que viver. Deus está falando: ei, não tenha medo, mulher, creia, somente creia. Jairo foi para sua casa e viveu um milagre na sua casa. Mas aí tem uma coisa aqui que eu quero falar para você. Não está escrito aqui. Jairo foi lá, Jesus ressuscitou a menina, e no momento que ele ressuscita a menina, que a menina acorda, ele olha para Jairo, olha para quem estava ali e diz assim, ó: agora dê para ela o que comer. Sabe por quê? Porque Deus vai restaurar algumas coisas, mas quem vai sustentar o que ele restaurou é você. Meu Deus. É aquilo que eu falo, Jesus não faz nada sozinho. Jesus ressuscitou a menina, mas ele diz: dá para ela o que comer. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, depois quem vai sustentar isso vai ser eu e você. Quem vai cuidar do que ele arrumou, do que ele ressuscitou, vai ser eu e você. Olha que coisa linda. Ele olha para o pessoal e diz: agora deu para ela o que comer. Porque eu sempre falo isso, as pessoas pensam que o evangelho é sentar numa poltrona de glória e dizer assim: não, eu vou viver agora o maná do céu e tá tudo certo. Não, 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 não. A gente aprende aí. Então, aquilo que o Senhor consertar na tua vida, depois é você que sustenta, é você que cuida. Amém? Então, quando a gente quer viver o sobrenatural, escuta a voz certa, a voz de Jesus. Sabe por quê? Porque vai chegar notícia ruim, vai chegar gente dizendo que não tem como. Então, você precisa escolher a ouvir a voz de Deus. Mas vai ter Jesus, eu coloquei assim, vai ter gente falando coisas ruins, vai ter notícia ruim, mas vai ter Jesus falando: não tenha medo, apenas creia. É nesse momento que a tua fé precisa entrar em ação. É nesse momento que você diz assim: é isso mesmo, eu vou escutar a voz de Deus. Escute a voz daquele que sabe todas as coisas. Eu coloquei aqui, ó: escuta a voz de Deus, escute a voz de Deus e viva aquilo que ninguém está vivendo. Escute a voz de Deus e viva aquilo que ninguém está vivendo. Porque ninguém quer escutar mais hoje a voz de Deus. A gente está escutando a nossa própria voz. O Senhor está dando direção e dizendo: vai para esse lado. E a gente diz: não, mas esse lado aqui não dá, Jesus. Esse lado aqui ninguém está indo. É pouca gente indo para esse lugar. Para esse lado aqui a multidão está indo, então eu vou para esse. Não, 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 não. Se Deus está dando uma direção para você e não faz sentido, vá. Amém? O quarto diz assim: dê passos de fé mesmo com medo. É o último. Eu fiquei quieta aqui agora. É bom que eu tô com as minhas amigas aqui, né? Eu fiquei quieta que eu vi um barulho. E a Valentina tá ali quietinha, dormindo. E eu fiquei: meu Deus. Gente, toda vez que eu vim fazer essa live, eu oro do Senhor: que ela durma, Jesus, que ela durma. Que o cachorro não late, que não passe o caminhão do lixo. Assim eu fico. Gente, dá pra escutar tudo, 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 tudo. Amém? Você tá aí comigo. Quarto e o último: dê passos de fé mesmo com medo. Essa daqui é para acabar. Essa daqui é linda. Essa aqui falou muito comigo. Dê passos de fé mesmo com medo. Existe uma mulher que estava com uma hemorragia há 12 anos, que está lá em Marcos 5:25. Essa mulher, ela saiu da onde ela estava, mesmo com medo, porque pela lei ela não poderia estar ali.
E ela saiu do lugar que ela estava, foi ao encontro de Jesus e foi curada. Sabe, muitas vezes o nosso milagre, a gente vai precisar dar passos de fé, mesmo com medo. Ela se levantou, ela não esperou ser chamada. Ai, que coisa linda. Ela não esperou ser chamada, ela se levantou e foi até o encontro daquele que poderia pegar e resolver o problema dela. Porque a palavra vai dizer que ela já tinha gastado todo o dinheiro dela. Sabe? Tem coisas que só Jesus vai fazer. Tem coisas que você vai procurar todo mundo. A melhor amiga, o líder, o pastor, todo mundo. Mas tem algo que só Jesus pode fazer por você. Que coisa mais linda. Ela enfrentou a multidão. Ela foi, se colocou e disse, hoje eu toco nele. E se você ler a palavra toda, ela diz assim, certamente eu vou tocar nele e serei curada. O poder da palavra que há na nossa boca. É o que aquilo que ela declarou foi aquilo que ela viveu. Lê lá. Vai lá e lê isso. Marcos 5:25. Vai lá e lê todo o contexto. Aquilo que ela fala foi aquilo que ela viveu. Ei, tem poder naquilo que sai dos teus lábios. Aquilo que você fala, certamente você vai viver. Tem pessoas que falam, meu Deus, eu não sou feliz, eu vivo uma miséria, Tu vai olhar para a vida, elas sempre estão no mesmo lugar. Porque elas estão declarando aquilo que elas vão viver. Ei, deixa eu te falar, mude isso, mude as palavras que saem da tua boca. Eu trabalho muito isso na vida do meu filho mais velho. Ontem eu peguei ele e falei, pare de falar isso. Tu viu que tu vive isso? Porque todos os dias tu fala, toda vez que a gente toca nesse assunto, você diz assim, ah, mas não tem como. Não, porque tu já tá declarando. Mude isso, mude as palavras, diz que vai dar certo. Diz que no momento que tu chegar em Jesus e colocar para ele, certamente ele vai te liberar essa cura. Certamente você vai viver isso. Foi isso que essa mulher fez. Ela saiu do lugar que ela estava, ela não esperou por ninguém. Ela saiu do lugar que ela estava quando ela soube de Jesus. Ela se levantou e foi até onde ele estava, mesmo com medo, porque você acha que essa mulher não estava com medo? Essa mulher foi, tocou nele e foi curada. Exatamente. É isso aí, Thaís. Tudo aquilo que ela falou foi o que ela viveu. Porque se tu olhar na palavra, no começo ela diz, certamente se eu tocar nas vestes dele, serei curada. E no final, ela é curada. Só que no final, ele curou ela e liberou para ela quem ela era para ele. Porque ele diz assim, filha, você está curada. Porque Deus, ele não quer somente te curar, mas ele quer te dar uma identidade nele. Porque muitas vezes a gente está doente, a gente está com isso, com aquilo, mas a gente não sabe quem a gente é. E Deus está falando assim, ei, você pode estar acima, você é filha minha. Você pode estar doente espiritualmente, mas você é minha filha. Você pode estar passando por isso, mas você continua sendo a minha filha. Meu Deus, a gente não deixa de ser filho. A gente não deixa de ser filhas. Receba essa palavra nessa manhã. Viva o teu milagre, mas saia do lugar que você está. Se você tem uma palavra, se você carrega algo e diz assim, o Senhor me liberou isso, continue. Saia desse lugar mesmo com medo e faça aquilo que você precisa fazer. Não se paralise. Não deixe que o medo te deixe no mesmo lugar. Ela estava há 12 anos no mesmo lugar porque ela tinha medo. Porque pela lei ela não poderia estar ali. Ela sabia que ela poderia ser morta. Era o medo paralisando ela. Mas um dia ela acordou e disse, não, eu não vivo mais assim. Eu vou até aquele homem. Eu vou até aquele homem. Quem que chegou assim em Jesus? Sangrando. Eu cheguei assim. Cheguei com medo, sangrando. Com um monte de história. Pessoas que não me ajudaram. Pessoas, porque ali ela vai dizer que gastou todo o dinheiro dela. Pessoas que não conseguiram ajudar ela. Deus está chamando mulheres que estão prontas para sair do lugar que elas estão e tocar nele. Toque nele nessa manhã. Eu quero orar com você. Esse grupo que a gente fez, esse grupo não é para a gente ter mais um grupo. Esse grupo eu falei para Deus, esse grupo ele tem um propósito. E o propósito do grupo é levar mulheres mais para perto de Jesus. Fazer elas ficar faminta com sede dele. E nessa manhã eu quero que você
ore comigo. Eu quero declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. E eu creio que a gente vai viver o sobrenatural de Deus. Mas a gente precisa começar a ser mais sensível à presença, à voz de Deus. Amém? Eu quero orar com vocês nessa manhã e quero declarar a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que o mesmo Deus que fez no passado, a gente olha tantos milagres no passado e a gente diz assim, não tem como a gente viver, tem. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é Deus do passado, ele é Deus do presente, ele é o Deus do futuro. Amém? Feche seus olhos aonde você está e vamos orar. Vamos declarar a palavra e a bênção de Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos pela essa manhã, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos, Pai. Obrigada porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estar aqui. Eu sei, Senhor, que um dia o Senhor nos resgatou e o Senhor nos tirou de um lugar que ninguém poderia nos tirar. Foi somente o Senhor que nos encontrou, assim como o Senhor encontrou aquela mulher, Pai, em Samaria, e o Senhor mudou a história dela. Eu quero declarar, Pai, neste ambiente agora, entra nesses lares, Pai, e mude a rota, mude o destino, Pai, mude essa mulher, assim como o Senhor me mudou e tem me moldado, tem mudado a minha vida, Pai, assim como o Senhor fez, o Senhor fará, Pai, sobre essas vidas. Eu quero declarar que a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra, ela é viva, Pai, ela não é morta, ela traz vida onde há morte, ela traz cura onde há ferida, Pai, e eu quero declarar no nome de Jesus, Pai, se tem alguma mulher aqui, Pai, que está triste, cansada, Pai, de situações, eu quero declarar, Pai, que o Senhor está entrando, Pai, com uma provisão, o Senhor está mudando corações, o Senhor está mudando mente, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu declaro a Tua palavra, eu declaro, Pai, que esse dia será um dia extraordinário. Eu declaro que esse dia vai ser um dia abençoado na minha casa e na casa das minhas irmãs. Eu declaro a Tua palavra, Pai, porque sabemos que ela tem poder, Pai, para ir em lugares que não podemos ir. Ela tem poder fazer, Pai, aquilo que eu e as minhas irmãs não podem fazer. Eu declaro isso na autoridade, no nome de Jesus. Amém e amém. Meninas, vamos tirar um print para você me marcar lá. Eu vou me ajeitar aqui e aí você tira, tá? Mas não me deixa aqui sozinha, né? Eu faço caras e bocas aqui, aí depois vocês não tiram. Bora, eu vou ficar bonita aqui, vocês tiram uma foto e me marquem lá, tá bom? Para incentivar outras mulheres, para elas verem que Deus está fazendo algo. Deus está cumprindo a palavra dele, em nome de Jesus, amém? Tira uma foto aí que eu vou fazer um sorriso Colgate aqui. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que seu dia seja um dia lindo, 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 lindo. Que você vai contar testemunhos daquilo que Deus está fazendo. Amém? Pegue a palavra de Deus, guarde no teu coração, não deixe, não deixe. Um dia eu falei isso para uma moça, eu vou te contar algo bem rapidinho aqui que eu senti de contar e a gente acaba. Um dia eu falei para uma moça, falei assim, não deixa Satanás te fazer daqueles bonequinhos fantoche, que ele põe na mão dele e ele faz o que ele quer. Sabe? Satanás acaba com um dia assim da pessoa. Não deixe isso acontecer. Vai lá e faça seu dia ser lindo. Sim, estou com a tua camiseta, Maiara. Ó, gente. Um presente da Maiara. Chama ela lá. Eu acho que ela vende, né, Maiara? Linda, ó. Me achei com essa camiseta hoje. Tá bom, meu povo? Então não deixe que Satanás roube o teu dia. Vai lá e faça dele um dia lindo. Não deixe ele roubar de você esse dia. Vai lá e faça ele lindo, um dia extraordinário na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe, um grande beijo. Até quinta-feira. Quinta-feira a gente tá aqui. Tá bom? Um beijo, beijo. Até!